Olá, nós estamos aqui no canal Medita Quântica, que é um canal que trabalha temas da espiritualidade e ciência, buscando analisar a integração entre esses dois campos do conhecimento. E hoje nós vamos trazer aqui um tema que nós demos o nome de Mente, Cérebro, Neurociência e Budismo. A base para esse nosso vídeo hoje é o livro do Robert Wright, que chama Por que o Budismo Funciona? E esse livro, o autor trata exatamente dessas questões relacionadas à visão do budismo e à integração dele com as novas visões da neurociência na atualidade. É um livro bem interessante, mas eu aqui nesse canal e nesse vídeo, eu vou apresentar parte desse livro, que é o guia básico dessa apresentação, integrada com outros textos que vão fazendo complementos para melhor entendermos esse campo do conhecimento. Então, a mente e cérebro, nós estamos buscando aqui uma relação entre a neurociência e o budismo, verificando como isso pode acontecer. Nesse livro do Robert Wright, ele inicia citando o filme Matrix, que já deve ser conhecido por muitos de vocês. Nesse filme, o personagem Neo vive um mundo de sonhos. Nesse mundo, a sua vida é uma verdadeira alucinação. E o mundo em que vive é uma manipulação da qual ele não tem nenhum controle. Nesse mundo, as pessoas são manipuladas e controladas por robôs perversos. Mas as pessoas não se dão conta de que isso está acontecendo. Esse mundo é chamado Matrix. Então, Neo é capturado por rebeldes e é levado a Morpheus, que é o chefe dos rebeldes. E Morpheus coloca para ele a seguinte situação. Olha, Neo, você vive em um mundo de ilusões. E a única maneira que tem para você perceber que você vive nesse mundo é ver por si mesmo. Então, para quem está lembrado do filme, Morpheus oferece para Neo duas pílulas, uma pílula azul e outra pílula vermelha. Se ele tomar a pílula azul, ele vai continuar vivendo nesse mundo de ilusões, de alucinação, de sonhos, sem perceber isso. Se ele tomar a pílula vermelha, ele vai poder perceber esse mundo Matrix que ele vive. E poderá então se libertar desse mundo de ilusões. Portanto, a ideia é esta. Se escolhermos a pílula vermelha, que de fato é o que Neo faz no filme, ele tem a condição de se libertar da Matrix. Mas essa condição implica em um trabalho muito árduo que ele vai desenvolver. E a única maneira, como Neo falou, é ver por si mesmo. Para o Robert Wright, esse ver por si mesmo está relacionado à atividade do budismo, que é a meditação da atenção plena. E Robert Wright coloca o seguinte: qual é a matrix na qual nós estamos metidos? E a resposta é o nosso próprio cérebro, que é produto da evolução natural. E por que isso representa essa prisão? Observa que a Matrix não é o mundo necessariamente o mundo externo, mesmo que tenha alguma relação a ver com ele. Não são as condições externas. Não é o sistema em que vivemos simplesmente. É o nosso próprio cérebro, é o nosso próprio sistema cerebral que nos coloca nessa condição. E por que isso? Porque o cérebro é um produto da evolução natural e assim o objetivo da evolução natural é a sobrevivência da espécie a qualquer custo e a transmissão dos genes para a próxima geração. Então, todo o nosso cérebro evoluiu no sentido
de estar sempre buscando esse processo de transmissão dos genes. Então, qual é a prisão que nós temos? Essa prisão, que ele chama de Matrix, né, que é o nosso próprio cérebro, que é resultado da evolução natural, nos leva a viver num mundo de ilusão. E qual que é a saída? No filme Matrix, é ver por si mesmo e temos que tomar a pílula vermelha. E é aqui que surge a relação com o budismo. No budismo, nós também vivemos numa certa prisão, dentro da visão budista. E é aqui que faz toda essa relação, que é o interessante de analisar a proposta do Robert Wright. No budismo, essa nossa prisão é a nossa própria mente. Observa que na Matrix, essa prisão analisada no contexto da neurociência, a prisão é o nosso próprio cérebro. E no budismo é a nossa própria mente. Mas que mente? A mente avidya, que quer dizer a mente que tem uma visão errada, deturpada das coisas, ou distorcida da realidade. Então, se nós vivemos em um mundo de ilusão, associado a aos processos cerebrais, nós vivemos em um mundo de ilusão devido a uma visão distorcida da realidade, segundo o budismo. E qual que seria a saída? É preciso ver por si mesmo, que é o processo da meditação. Então nós vamos fazer aqui um paralelo entre a visão do cérebro como resultado do processo evolutivo e a visão do budismo como percepção da realidade. A pergunta que se coloca no momento é a seguinte: quais as percepções, os pensamentos e os sentimentos que nos guiam pela vida? Na visão do cérebro, a resposta que Robert Wright coloca é essa: as percepções, os pensamentos e os sentimentos que nos guiam pela vida são aqueles que possibilitam a manutenção dos meios pelos quais podemos passar os genes para frente. Então, o nosso cérebro foi programado para isso e ele atua, o nosso cérebro atua o tempo todo tendo em vista esse processo de sobrevivência a qualquer custo. No budismo, a resposta para essa questão é aqueles que tentam manter e reforçar nossa identidade com o ego. Então, vamos ver como que isso se relaciona, essas duas visões se relacionam e por que tem uma proximidade tão grande. Então, no primeiro, o cérebro tentando atuar o tempo todo, ele percebe, os sentimentos que desenvolve estão associados à nossa tendência de atuar para passar os genes para frente e a sobrevivência, isso do ponto de vista da neurociência. Do ponto de vista do budismo, nós estamos tentando o tempo todo reforçar o nosso ego. E o que resulta desses processos? Passar os genes para frente é o modo de atuação do cérebro. Isso resulta em uma ilusão que nos leva a sofrimento. Do ponto de vista do budismo, a identidade com o ego é o modo de atuação da mente que também resulta numa ilusão e que leva ao sofrimento. Então, as duas visões analisam essa questão do sofrimento, que é, em última análise, a nossa prisão na Matrix, seja num caso ou seja no outro. Mas quais são essas ilusões e por que acontece? As ilusões que estão sendo colocadas aqui são essas que a gente acaba o tempo todo vivendo em função delas, para obter sucesso, reconhecimento, poder, dominação, ganho, controle das coisas. Então nós ficamos, no nosso sistema cerebral, o nosso sistema mental, o tempo todo está atuando em torno desses elementos que ele chama que são ilusões. Na neurociência, o cérebro precisa de moldar a realidade como uma ilusão
para manter e propagar a espécie. Então, o tempo todo o cérebro atua dentro dessa estratégia. E essa busca, então, de sucesso, reconhecimento, dominação, está sempre associado a essa visão de propagação da espécie. Para o budismo, a mente, que tem a visão errada, né, a vidya, a visão iludida ou a visão deturpada da realidade, a mente molda a realidade de forma distorcida para manter o ego e manter essa identidade do ego. E o que pode ser feito, então? Aqui tem uma questão interessante, que apenas compreender de forma intelectual não é suficiente. A gente pode até compreender, analisa, você compreende o fato, você faz todo um estudo intelectual, mas isso não é suficiente. É preciso vivenciar o processo em nosso ser, é preciso ver por si mesmo. E para a visão budista, a meditação da atenção plena é essa possibilidade. É aí que está sendo tomada a pílula vermelha. Através da meditação, no budismo, significa tomar a pílula vermelha no filme Matrix. Mas antes de prosseguir, vamos tentar entender um pouco por que essas questões, como que essas questões são colocadas em termos do sofrimento. Para quem já conhece um pouco do budismo, já deve ter visto falar nas 4 verdades e a libertação do sofrimento. Eu vou pontuar aqui rapidamente essas 4 verdades e fazer uma associação com a visão da neurociência. A primeira verdade do budismo que Buda levanta é essa, né? O que é a condição humana? A resposta é: onde há apego, desejo e apego, resulta sofrimento. Então, a condição humana é uma condição que leva ao sofrimento devido a essa visão que a gente sempre trabalha com ela ao nosso dia a dia, que a gente está sempre organizando em termos dela e que nos leva a desejo e apego. Na visão da matrix cerebral, né, ser escravo da matrix, que é o nosso sistema cerebral, também resulta em sofrimento. Então, o nosso próprio cérebro automático, ele acaba nos levando também a um modo de sofrimento. Então, o sofrimento é a base da condição humana não esclarecida. E por que isso acontece? Porque nós temos a visão distorcida da realidade, que é apego ao ego, que é algo que acontece em função da nossa fantasia da separatividade, ou seja, nós estamos sempre sentindo que nós estamos separados do mundo, separados de nós mesmos, separados de uma realidade primordial. Para a visão da neurociência, a seleção natural é cega para o sentido e o significado da vida. Ou seja, se nosso cérebro é produto da seleção natural e atua continuamente no sentido de buscar a sobrevivência a qualquer custo, então essa cegueira nos leva a uma situação também de sofrimento, e para que o cérebro consiga ter o seu resultado de sucesso desse processo de propagação da espécie a qualquer custo, ele atua nos deixando iludidos. E limita-se à busca de prazer, para que a gente possa fazer isso automaticamente. Terceiro, como resolver essa situação? É observar o mundo, como o mundo emerge em nossa mente, que nós vamos chamar aqui de coemergência. Ou seja, identificamos com os nossos estados internos. Isso, do ponto de vista do budismo, toda a nossa vivência de realidade acaba sendo uma coemergência, nós vamos explicar isso melhor. Isso acaba nos identificando com estados internos. Do ponto de vista da neurociência, como resolver essa situação? Observar como nossa mente e cérebro opera, porque nós identificamos com nossos processos cerebrais. Então,
as três primeiras verdades, aí vem a quarta em seguida, está colocando em resumo o seguinte. Então, o que é a condição humana? Sofrimento. Por que acontece o sofrimento? Porque nós temos uma visão distorcida da realidade, que é o nosso próprio processo cerebral. Tá, o sofrimento tem uma solução. Como nós podemos resolver? Observar como o mundo emerge em nossa mente. Isso é a visão do budismo. Existe, então, uma solução, desde que a gente perceba que nós estamos identificando com nossos estados internos. E do ponto de vista da visão cerebral, é observar como nossa mente e cérebro opera, quando nós identificamos com nossos processos cerebrais. Então, os estados internos do budismo podem ser associados aos processos cerebrais na visão da neurociência. E qual é a saída? Que é a quarta verdade. No budismo, são as 8 ações corretas, e a gente poderia dizer que na neurociência, dentro dessa visão que está sendo colocada, é ir além do cérebro. Mas como fazer isso? Para isso nós temos que entender como o nosso cérebro, que é um sistema Matrix, como que ele atua. O interessante é observar esses 3 pontos. Primeiro, que o cérebro ele quer prazer e não necessariamente ser feliz. O prazer deve ser transitório. Toda vivência de prazer deve se repetir para garantir a propagação da espécie. Isso que é interessante. Então não basta apenas ter prazer uma única vez. Né? Isso passa rapidamente e deve se repetir. E o terceiro, não interessa o sentido nem o significado da vida. Isso pode prejudicar o projeto de disseminar os genes. Então esses 3 pontos é isso. Primeiro, o cérebro busca prazer. O prazer tem que ser transitório para a gente repetir. Não há garantia de que nós vamos fazer a propagação da espécie uma única tentativa, uma única vez. Tem que tentar várias vezes. E não há interesse pelas visões que estão associadas à filosofia, nem espiritualidade. Porque isso não tem nenhuma garantia para a propagação da espécie. É melhor que fiquemos iludidos, buscando mais e mais prazer. Esse que é a forma de funcionamento do sistema Matrix. E como libertar da Matrix? Para Buda, ele coloca isso, que o prazer é efêmero, a condição humana é insatisfação constante, que leva ao sofrimento. Em última análise, a felicidade se resume em escolher entre o desconforto de tomar consciência das nossas aflições mentais e o desconforto de ser dominado por elas. Essa é uma questão fundamental. Se nós, então, percebemos que o prazer é efêmero, que a condição humana está sempre associada a uma insatisfação que leva ao sofrimento, nós temos de começar a fazer agora uma escolha. De certa maneira, nós já tomamos a pílula vermelha, já estamos conscientes dessa condição, então nós podemos escolher entre o desconforto de tomar consciência das nossas aflições mentais ou entregar os pontos, ficar na pílula azul e ficar simplesmente dominado por essas situações mentais. Então não tem muita saída, de todo jeito o sofrimento está colocado, mas a gente pode ainda achar um caminho, que é a pergunta que eu coloco acima. Como libertar da Matrix? E Robert Wright coloca no texto. Se você quiser escapar da Matrix, a prática e a filosofia budista oferecem uma grande esperança. Essa é a grande contribuição que Robert Wright traz ao associar essa nossa visão cerebral com a proposta oferecida pela meditação plena. Na Matrix é colocado o seguinte, no filme Matrix é colocado o seguinte, Morfeu coloca para o Neo, eu só posso lhe mostrar a porta, você tem que atravessá-la. Então observa que essa analogia que o Robert Wright faz é muito interessante e nos ajuda a entender e atualiza o tema
do budismo com aquilo que a neurociência vem estudando hoje. Então, a meditação é isso, é atravessar a porta e ver por si mesmo. Vamos sugerir aqui uma experiência de percepção com atenção plena, que é exatamente a proposta da meditação. Aqui nós vamos falar de forma rápida, mas interessante é que cada um, no seu tempo, depois, possa fazer com essa prática de maneira mais lenta e de uma forma que consiga vivenciar cada etapa dessa. O exemplo que nós colocamos é o seguinte: você ouve um som, qualquer que seja esse som. Nesse momento você está ouvindo sons, se você prestar atenção. A pergunta é, onde e como surge o som? Então, onde o som está surgindo e como ele surge? E nessa pergunta que você coloca, como o seu sistema está captando esse som, seu sistema cerebral está captando esse som, você vai perceber os processos cerebrais atuando em sua mente. Ao ouvir um determinado som, pode ser um som agradável ou não, qualquer que seja o som, você vai observar as emoções e os sentimentos que emergem a partir dessa sua percepção do som. Você vai perceber como sua mente cria a realidade do som. Isso é muito interessante. É um trabalho que tem que ser feito com muita atenção. Seria interessante você anotar esses pontos e buscar trabalhar isso com calma em um determinado momento. Finalmente, você vai tentar encontrar a essência do som. E isso pode te levar a uma percepção de que onde está a verdadeira essência, se é que existe alguma essência em si. E vai perceber que, na verdade, tudo que há é um vazio, que é um tema que nós vamos trazer aqui para a nossa apresentação. E você vai tentar também encontrar o eu que sente o som. Busca esse eu. E aqui vem a questão que nós vamos trabalhar ao longo de alguns slides aqui, que é essa questão do eu, como uma pergunta. O que é o eu? Na neurociência, eu são módulos mentais impulsionados por sentimentos e emoções. Isso pode ser percebido em eletroencefalograma, que medem, ondas cerebrais emitidas quando determinadas regiões cerebrais são ativadas. Voltando à questão do som, a gente pergunta, o que foi que ouviu o som? O que foi que ouviu o som? No budismo, considera-se o seguinte, que ao surgir a consciência de algo, essa consciência surge com uma emoção, um pensamento, uma sensação, aparece o eu. E a pergunta é, o que foi que emergiu com esse algo? O que foi que emergiu a partir daí? É claro que essas perguntas precisam ser pensadas com calma. O interessante é que seria que ao longo desse vídeo, a pessoa pudesse fazer pausas e refletir com calma em torno de cada tema desse, cada um no seu tempo, antes de prosseguir simplesmente. Ficam essas duas questões, mas aqui que está ainda dentro da discussão do eu, o que é o eu, a pessoa se apega a esses aspectos do eu. Quais aspectos? Emoção, pensamento, sensações, pois acha que pode tirar o melhor partido dessas sensações. O apego ao prazer reforça a sensação da existência do eu. Então surge aí uma sensação
a que você se apega, e aí você dá esse nome de eu. Eu estou tendo essa sensação. E essa posição interna pode ser que impede a percepção de uma felicidade mais ampla. Essa é a contribuição de Pierre Weil. Essa posição interna do ser impede a percepção de uma felicidade mais ampla. Ainda considerando a questão do eu na filosofia ocidental, toda a nossa cultura foi moldada para a constituição desse eu. Platão, na Grécia Antiga, associava o eu ao cocheiro da carruagem. É uma carruagem conduzida por um cocheiro e puxada por cavalos bastante fortes e ferozes, e o cocheiro é o que controla os cavalos e controla a carruagem. Então seria o eu que estaria ali. Descartes, no século XVII, vai trazer a ideia do eu racional, aquele eu que pensa e que existe. Né? Penso, logo existo. Então tudo isso foi sendo moldado na nossa visão de filosofia do nosso mundo ocidental. Observe que isso é bem antigo e nós recebemos essa herança. Mas ainda fica a pergunta: o que é esse eu? Então vem aqui David Hume, no século XVIII, e fala: o que denominamos de eu são feixes de sensações e impulsos produzidos pela mente. Então veja bem, aquilo que nós denominamos de eu, segundo David Hume, fazendo uma crítica dessa visão racionalista de Descartes e de toda a filosofia, ele diz: são feixes de sensações e impulsos produzidos pela mente. Então, o tempo todo a nossa mente tem uma série de pensamentos, de impulsos. Vários, até em um minuto, nós podemos ter várias sensações e percepções diferentes de impulsos. E nós chamamos isso de eu, mas na verdade são simplesmente processos cerebrais. Não há, neste caso, um eu central no comando. O eu é uma abstração, não há nada a ser aniquilado. Essa que é a questão. O eu é apenas uma abstração devido a esses impulsos. O tempo todo a nossa mente está bombardeando impulsos para todos os lados, como se fosse um lago parado, borbulhando. O tempo todo, uma série de bolhas saltando do fundo desse lago, vindo de lugar nenhum. Então não há aqui nada comandando. Observa como sua mente funciona. Passe a observar um pouco como que surgem as diversas sensações, pensamentos em sua mente. Então a ideia do eu racional, ela tem uma questão, uma elaboração que a gente precisa de avaliar. Aqui está a questão associada ao córtex pré-frontal, que é o centro executivo onde há um eu que comanda racionalmente o cérebro. Isso é certo? É no córtex pré-frontal que tem esse centro executivo controlando tudo? A resposta é não. Não existe um eu racional sendo no comando de nada. O que nos move são os sentimentos e emoções. Então o cocheiro de Platão, ele dirige a carruagem impulsionado por um sentimento e não por um processo racional. Isso vem ser trabalhado também por Damasio no livro O Erro de Descartes, que ajuda bastante a perceber essa questão ilusória de que existe uma racionalidade completa e independente das emoções e dos sentimentos. Não há como separar totalmente isso. Mas isso tem uma razão de ser, que é essa figurinha que está colocada aqui. Como o nosso cérebro evoluiu, vindo de outras espécies que chegaram bem antes da gente, até chegar nos mamíferos, nos primatas e no que nós somos nesse momento, o cérebro é considerado como se fosse uma construção que foi crescendo aos poucos, mas sem um projeto definido.
Então, inicialmente fez lá uma salinha, que era a cozinha, junto com o banheiro, e dali foi aumentando, puxou um quarto. Então, essa casa foi fazendo pequenos puxadinhos. Desse quarto puxou mais um corredor e mais outro quarto, depois um banheiro maior, uma sala, uma varanda. Então foi crescendo e virou uma casa, mas uma casa que foi crescendo sempre independente daquela parte inicial. Sempre teria que passar pela porta inicial, onde entra pela cozinha, e tinha o banheiro, e depois que vai chegar no restante dos cômodos. Então a evolução do cérebro é uma evolução que é associada a essa ideia de crescimentos, né, de elementos e de funções, mas sempre associadas a um processo inicial que já existem lá desde os primeiros cérebros que evoluíram. Então nós podemos colocar esse racional e emocional como uma questão que tem que ser avaliada. Então como funciona o racional e o emocional? A razão e a emoção são sistemas entrelaçados no cérebro, eles não estão separados. Uma escolha racional não está separada do sentimento relacionado a ela. E ainda bem que é assim, porque se uma escolha racional totalmente isolada da visão associada à emoção, ela pode ser inclusive muito perigosa, como resultado dela pode ser muito perigoso, né? Os famosos sistemas frios, né? Que não tem nenhuma emoção e pode fazer qualquer coisa racionalmente. Isso não é um problema, mas é uma questão que deve ser considerada. Então a razão não é pura e desinteressada. A razão é orientada por um sistema de desejos que implicam prazer e sobrevivência. Então isso é exatamente devido àquele cérebro que cresceu como puxadinhos. Então o tempo todo os processos emocionais estão associados aos racionais. Mesmo que uma determinada processo emocional pode atuar rapidamente, por exemplo, você leva um susto, não dá para ficar racionalizando, você tem que sair, atuar imediatamente e se protegendo, isso é natural. Mas todas as nossas ações racionais, elas têm uma motivação sentimental importante que nos impulsiona. Isso leva ao conceito de módulos mentais que estão no controle, ou talvez no descontrole, do nosso sistema cerebral. O que são esses módulos mentais? São regiões que estão ativadas no cérebro em função de determinados estímulos. Isso é medido também, né, na neurociência por eletroencefalograma. E aí a pergunta que faz é isso. O que faz, que nós colocamos é o seguinte: o que faz com que você entre no modo romance, no modo medo ou no modo sensual? Já observaram isso? A pessoa pode estar, de repente, no modo romance e, em função de alguma coisa que acontece, ela pode passar para um modo medo. O que faz com que aconteça isso? Quem é que muda o canal? A resposta é os sentimentos. Quem muda o canal do romance para o medo, ou para o sensual, ou qualquer outro modo, são exatamente o nosso sistema que observa os sentimentos que vão surgindo. Os módulos entram em disputa pelo controle e são ativados por sentimentos. No budismo, isso do ponto de vista da neurociência, no budismo, o que faz, o que você sente, é uma energia que se manifesta. Observe como as coisas surgem na sua mente. Comece a observar como as coisas vão aparecendo na sua mente, qualquer que seja a sensação que apareça, os inputs que vão entrando, quais são os fatores que acontecem e como que você reage, como que a sua mente aparece com um sentimento relacionado àquilo. Geralmente, o budismo fala, o que você sente é uma energia que se manifesta. Uma energia, essa energia pode ser uma empolgação, ela pode ser um medo, pode ser uma raiva, pode ser uma impaciência. É sempre uma energia, pode ser uma energia sensual. Então, todos esses fatores,
eles estão associados a esses módulos cerebrais. Então, do ponto de vista da neurociência, coloca-se os módulos em atuação de forma, digamos, descontroladas, cada um atuando de alguma maneira, e no budismo fala da energia que emerge. Então, nós podemos ver como o nosso sistema mental atua. Por exemplo, pense no seu time de futebol, ou pense no nome de um político. Aqui eu sugiro que você faça uma pausa e pense exatamente num desses dois pontos que podem ser significativos. Digamos que você não se liga a futebol, mas se liga à política, ou outro fator que geralmente provoca alguma coisa em sua mente. A pergunta é, qual a primeira sensação que surge em sua mente, cérebro? Vamos considerar a questão do time. Quando fala o nome de um time, do seu time ou um time rival, qual a primeira sensação que surge? Avalia isso. Como isso emerge em sua mente, cérebro? O que está emergindo naquele momento? Agrada ou desagrada? Você se identifica com algo em sua mente quando você está focalizando uma dessas ideias? E qual a essência disso? No caso do futebol, é muito interessante. Uma pessoa chega com a camisa do seu time e a outra pessoa também chega junto com a camisa do time rival. É imediato a sensação que aparece quando a pessoa está muito focada na ideia de futebol. É imediato. A sensação de alguma reação favorável ou contra em relação puramente à camisa. Você não sabe nem quem é a pessoa que está ali. Mas só a camisa já leva a essa sensação. É claro que você vai conseguir racionalizar isso, mas o que emerge de imediato é isso. É uma sensação. Assim como emerge de imediato a sensação quando você ouve um barulho ruidoso e atua imediatamente na alerta, tentando fuga ou se prevenir para alguma coisa. Então, o que emerge é imediato, porque o cérebro atua dessa forma. Então, emerge uma sensação. Fala o nome de um político que você gosta ou que você não gosta, ou qualquer outra situação que pode te agradar, uma música. Tudo isso está associado a uma emergência imediata na nossa mente e cérebro. Uma sensação que leva a emergência, que pode agradar ou não desagradar. Aqui que está o ponto principal. Você se identifica com isso e, finalmente, você vai perguntar qual é a essência disso. Por que isso acontece? Porque são modos mentais e estados internos que estão acontecendo em nosso cérebro. No cérebro, os módulos, e no budismo ele vai falar da mente, a vidya. Então vamos primeiro para o cérebro. Nós confundimos os módulos mentais em processamento no nosso cérebro como se fôssemos aquilo que processa, ou seja, nós identificamos com essas sensações produzidas no nosso sistema cerebral. Seja qual for a sensação, agradável ou desagradável, medo, raiva, ansiedade, angústia, empolgação. Nós confundimos com isso. Nós identificamos com essas sensações. Essa que é a questão da Matrix. É aí que nós somos pegos pela Matrix. No budismo, ele diz que a nossa mente, vendo de forma errada, a vidya é a visão errada, a visão deturpada. Nós confundimos os estados internos que surgem em nossa mente como se fossem nós mesmos. Nós identificamos com essas imagens que surgem. Então, onde na neurociência está sendo dito módulos mentais, que é um processo cerebral, podemos dizer que no budismo ele diz estados internos, uma espécie de uma energia que surge. E isso vai constituindo o que nós chamamos de eu.
Então, se módulos atuam sem a nossa consciência, nós somos escravos da Matrix. Ou seja, permanecemos no nível do eu, identificamos com o que emerge. Se você fez a experiência do que é o eu naquela etapa anterior, conforme foi sugerido, você vai começar a duvidar do que é esse eu. Porque nós estamos identificando com aquilo que emerge e a gente fala que é a gente que está obtendo esse tipo de sensação. A meditação da atenção plena, ela permite a gente dar um salto para fora do sistema. Para fora do sistema Matrix, que é o eu com E maiúsculo, ou o eu associado a uma mente. É esse eu que toma consciência do que está ocorrendo. Veja bem, o eu, existe um eu, ou aí já não é aquele eu, estados internos, mas um eu consciente, um eu mente, associado a grande mente, que toma consciência de que está acontecendo alguma coisa. Ou seja, ele percebe os módulos mentais ou então os estados internos em atuação. E qual que é a forma de perceber isso? É aquietar. Isso que é o processo da meditação. Observar o que está emergindo na mente. Então, é válido considerar que existe um eu, uma consciência, um nome, o termo usado pode ser diferente para cada um, mas, em princípio, existe uma mente consciente que está observando tudo isso. Mas é preciso aquietar. Como perceber? Os pensamentos que capturam a mente, olha para você ver, os pensamentos que capturam a mente estão associados aos módulos cerebrais que operam dominados pelos sentimentos. Então, alguma coisa que acontece, se você está num ambiente, alguma coisa é dita por alguma pessoa, de forma, às vezes, desagradável, aquilo surge na sua mente imediatamente, emerge na sua mente imediatamente uma sensação. A pessoa chega falando alguma coisa, falando alguma notícia ruim, falando alto, criando algum conflito. Quem é que já não vivenciou isso? Então, aquilo captura a nossa mente cerebral, gera estados internos e nós somos dominados pelo sentimento que aparece naquele momento. Por isso que a gente diz que a realidade que aparece para a nossa mente é coemergência, emerge junto com tudo que está acontecendo ali. Não vem uma coisa, na sequência a outra, tudo emerge junto. O que emerge é inseparável da nossa estrutura mental. Então, se a gente fala maçã, imediatamente você já enxerga a fruta vermelha. Se você tiver com sede ou com fome, você vai ter uma sensação com essa fruta. Se ela pode ser talvez indiferente para você, se você não gosta. Mas sempre emerge alguma coisa. Isso está associado aos nossos processos cerebrais. E está associado, então, à nossa mente, aos estados internos que vão sendo criados ali. Então, como emerge a realidade? Existe uma estrutura, o que impulsiona essa estrutura é um fator externo, geralmente, que tem um resultado e nos produz uma reação. Na visão da Matrix, o cérebro é a nossa estrutura, são módulos neuronais atuando, que geram sentimentos e emoções a partir de alguma situação que surge. Aí você fala, eu sinto isso. Ou seja, você gera uma identificação com esses sentimentos, com essa emoção, e isso ameaça ou desagrada. Por que acontece isso? Devido ao próprio processo evolutivo do cérebro, devido à seleção natural, que reforça a ideia de sobrevivência da espécie. Se for para agradar, para dar prazer, você busca aquilo, né, uma sensação sensual, por exemplo, mas pode ser alguma coisa desagradável, que mete medo, ansiedade.
Então você reage de outra maneira. Então ameaça ou agrada. Isso, o sistema cerebral é feito para isso. No budismo, ele usa-se o termo a roda da vida, que é onde nós estamos presos. Se estamos presos no cérebro pela matrix cerebral, a roda da vida é a matrix dentro do budismo, que é um sistema também que nos mantém aprisionados. E se a gente não tomar consciência, a gente não consegue entender como ele funciona. E ficamos presos dele. Como que é isso? A mente é coemergência, já falamos isso anteriormente. Todas as sensações, sentimentos, emoções emergem junto com a mente. Isso, então, esses sentimentos e emoções, eles já estão colocados diante do fato que surge. Aí você vai dizer, eu sou isso, você tem uma identidade com esses sentimentos e também gera rejeição ao apego, devido à sensação de separatividade, que reforça a ideia de manutenção do ego. Nós ficamos nessa sensação de separatividade, porque a gente não consegue entender o que é o nosso sistema mental de identidade e coemergência, os estados internos, daquilo que é o eu mente, uma mente para além do nosso próprio sistema cerebral. Bom, nem tudo está perdido. A questão é essa. Não estamos condenados aos processos neuronais, ou seja, a meditação, e essa é a grande contribuição do autor Robert Wright, a meditação permite a redução da atividade da rede padrão do cérebro. E não precisamos também ficar identificados com os estados internos, porque a meditação permite a percepção desses padrões de estados internos. Então, os processos neuronais estão associados aos cérebros, os estados internos é o que resulta disso na linguagem do budismo. Na meditação, nós podemos perceber esses padrões. Então, aí está uma frase do Sartre bem conhecida, o inferno são os outros. Eu pergunto, é válida essa frase? Talvez não. Eu substituiria por, o inferno é a minha mente mal direcionada. E ainda bem, porque se o inferno for sempre o outro, eu não tenho controle nenhum do outro, então eu estou realmente na Matrix eternamente, sem saída. Mas se o inferno é a minha mente mal direcionada, no próprio sistema cerebral eu posso atuar. É aqui que está a saída. Então nem tudo está perdido. Por essa questão, a realidade não é o que você pensa. O nosso pensamento, a nossa estrutura de pensamento, de processo neuronal, ela é uma estrutura que, conforme já falamos, que foi organizada para ser dessa maneira, mas a gente tem como perceber isso. Então, o que é essa realidade? Olha o interessante dessa frase. Se as coisas fossem separadas de nós, elas teriam vida própria. E nós seríamos cativos dela. Não teríamos escolhas fora do que estava imposto. Ou seja, não teríamos como sair da Matrix, porque estava fora da gente. E aqui vem a saída que a gente sabe, associada ao que nós estamos trabalhando agora, que a libertação, no budismo eles chamam também de iluminação, prevista pelo Buda, seria impossível numa situação em que tudo estaria fora de nós. É como querer parar a chuva ou parar a duração do dia ou da noite. Impossível. Por quê? Essa realidade criada como pensamento, ela é só uma estrutura de funcionamento do nosso sistema cérebro, mente-cérebro. Na verdade, a realidade é um vazio. Em que sentido que nós podemos considerar isso? Como que é a percepção do vazio? É ir além do cérebro. Nada tem uma essência em si mesmo. Observa, coisas e fatos são atributos mentais. E é a mente e cérebro que molda
esse mundo, que é o eu. Observe qualquer fato acontecendo, um determinado fato, ou um determinado objeto, e duas pessoas estão diante daquilo, observa como que elas podem perceber isso diferente. Observa você mesmo, que talvez um fato que você vê hoje, você tem um tipo de sensação, de percepção, e se você vê esse fato, amanhã ele já é outro fato, já é diferente. A sua sensação, a sua percepção do fato já é diferente. Se observar esse fato que aconteceu muitos anos atrás, e hoje você revê, você percebe diferente. Por quê? São atributos mentais. É a sua mente cérebro que vai mudando o mundo. Aquele eu que estava lá era outro eu. Esse eu com E minúsculo. No entanto, o eu, mente consciente, os termos são diversos para analisar esse atributo, ele é o observador fora da matrix e dos condicionamentos. Isso é ir além do cérebro. Então nós podemos construir e reconstruir significados. E é possível redirecionar a energia que emerge. Do cérebro, isso seria algo similar à neuroplasticidade cerebral. Nós podemos, inclusive, os módulos cerebrais serem condicionados de maneira diferente, recondicionados, digamos. Chama neuroplasticidade. A gente vai mudando a forma que aquele sistema neuronal vai atuando. Mas do ponto de vista de ir além do cérebro, a mente consciente é o observador fora da matrix e desses condicionamentos. E a gente pode fazer isso mediante treinamento, que requer realmente um trabalho intenso. Aqui nós chamamos o método PAZ com a mente alerta. PAZ, paz. P de perceber, A de acolher, 0 de zerar. Vamos citar o exemplo de como esse método, o que significa esse método. Imagine, considere que acontece um determinado evento. E aquilo tenderia a deixar você, por exemplo, ansioso e com raiva. Alguma raiva, algum sentimento de raiva ia acontecer. A primeira coisa que tem de acontecer, que você tem que trabalhar no método PAZ, é a seguinte: perceber, reconhecer o que está emergindo. Então alguém falou alguma coisa e você sentiu-se provocado com aquilo. Então percebe o que está emergindo em sua mente. Veja bem, não é ficar pensando no que a pessoa falou, mas como é que a sua mente recebeu aquilo, o que está emergindo. Vai emergir, digamos, uma sensação de indignação ou de raiva. A segunda etapa é acolher, aceitar e acalmar o sentimento que está surgindo. É importante acolher, é importante não deixar de acolher isso, não ficar justificando. E aceitar que está acontecendo aquilo, sem tentar se justificar, sem negar e sem julgamento. Mas recebe aquilo no seu corpo, no seu organismo, na sua mente. Observa a sensação que surge, a sensação que acontece no seu corpo. É sensação física também. Não é só uma sensação mental. Ao mesmo tempo, você vai respirando e percebendo aquela sensação acontecendo, sem negar e sem julgar. É a segunda etapa, é acolher o que está acontecendo, acalmando. A terceira etapa é zerar. O que significa isso? Zerar é deixar o sentimento dissipar. Com isso você vai não se identificar com aquela sensação. Observa que o zero é um numeral que não é nem positivo nem negativo. Você pode falar mais um ou menos um.
Mas não existe sentido falar mais zero ou menos zero. Zero é zero. Então, é mais uma... Sempre que você puder, mesmo que seja de forma apenas experiencial, observe um determinado momento que você sentiu alguma raiva, alguma impaciência com alguma coisa que aconteceu, seja o que for. Tenta aplicar essas 3 etapas. Isso como reconstituição para treinamento. Reconstituindo aquele fato. Perceber o que aconteceu, o que está emergindo, sem negar, aceitar o que está acontecendo, observar isso no seu corpo, acalmando, e depois deixar o sentimento dissipar, que é zerar aquele sentimento. Observa que não é recalcar, não é negar, não é dizer que nada está acontecendo. A ideia é exatamente perceber como isso acontece no seu sistema. Quando passar um certo tempo, você vai perceber o vazio que tinha tudo aquilo. Tem gente que conta isso depois de algum tempo, começa até a rir, olha o que aconteceu comigo. O interessante, no entanto, é que você consiga fazer isso online, quando aquela situação está acontecendo de imediato. Então, essa é mais uma prática. Aqui tem várias sugestões de práticas para você perceber como que é tomar a pílula vermelha. E para finalizar, nós vamos apenas lembrar uma alegação importante do Robert Wright, que são os tribalismos. Que ele diz o seguinte: são riscos iminentes na atualidade. Ou seja, a lógica da propagação da espécie e da sobrevivência a qualquer custo, herdada da seleção natural, quando alcança o comportamento coletivo, toma a forma de um amontoado de atitudes egocêntricas e destrutivas que ele denominou de tribalismos. Os tribalismos são responsáveis pelas guerras entre os povos, mas também pelos terrorismos, fascismos, conforme nós podemos constatar, e com severas consequências. Por trás dos tribalismos estão a dominação e luta por poder, visões estereotipadas, o fechamento ao novo, ao diferente, a intolerância. Por isso que esses grupos se organizam e as pessoas se reforçam ali dentro e vai levando a essas situações. Não aceitam o contraditório. A gente vê isso muito na política, por exemplo, mas em coisas mais simples também a gente verifica. E tem, diante disso, a impossibilidade de qualquer diálogo. E finalizando, fica o tribalismo como uma reflexão, como uma contribuição para ser pensada, como podemos sair disso enquanto sociedade. Então, finalizando, nós vamos considerar a ordem invisível, que é isso, né? Na Matrix, no filme Matrix, o Neo, que é aquele ator inicial, ele tinha de lutar contra os robôs tiranos, que escraviza. Então é preciso libertar do domínio automatizante do cérebro. No budismo não há com o que lutar, pois tudo já é um vazio. Isso que é interessante. A ideia é essa, é libertar da visão estruturada pela mente ego. É a nossa mente ego que estruturou uma realidade, uma visão que não corresponde àquilo que é real. Então, só para a gente colocar essas duas últimas frases, a gente entender que o caminho é possível, pegar o exemplo do avião. O que permite ao avião voar não é retirar a força da gravidade, mas compreender a ação dessa força e dominá-la. Então o avião voa bem mais pesado que o ar, apesar da força da gravidade. O que permite a liberdade interna não é retirar as circunstâncias da vida. Elas estão aí. Não é o outro. Mas é perceber sua atuação na mente e estar além dela. Então nós paramos por aqui e espero que esse vídeo possa, estudado, né, com bastante cuidado, dedicação, possa contribuir
para o nosso crescimento como pessoa. Até mais.